Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando daqui nesta manhã de quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025. 29 graus nesse exato momento em Ribeirão Preto. Uma manhã nublosa, às vezes sol, né? A possibilidade de chuva de 10%, tá? A umidade está de 55%, mas deve cair ao longo do dia porque vamos subir até os 35 graus hoje. Diz a meteorologia que nós teremos 1 grau a menos que ontem. Ontem nós tivemos 36, hoje nós teremos 35. A mínima foi logo pela manhã de 22, mas é o verão brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto. Temperatura alta, difícil para todo mundo, né? Aqueles que podem, devem evitar fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. E isso são os especialistas, os entendidos, né? Os estudiosos aí que estão dizendo, não faça exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre. Dentro de uma academia, no seu prédio, na sua casa, onde você tem condições de se hidratar, beber bastante água, né? Porque todo mundo hoje tem uma garrafinha, né? Então, todo mundo tem uma garrafinha para poder tomar aí a sua água. E eu quero falar para você de uma coisa bem especial que está acontecendo. Muita gente com suspeita de dengue. Muita gente com problemas com esses bichinhos aí. Então, a dengue é causada por um mosquito que se chama Aedes aegypti. Você que está entrando na live hoje, que é a primeira vez, presta atenção. Você precisa limpar a sua casa. Não deixar nenhum ambiente que tenha água limpa, porque ambiente de água limpa parada é ambiente favorável para a criação do mosquito Aedes aegypti. A fêmea desse mosquito pode transmitir a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, pode te matar, tá bom? Então, cuide para que não tenha nenhum reservatório na sua casa, um lugar de água parada, uma tampinha, uma garrafa, uma lata, qualquer coisa, quando a água fica parada, é favorável para poder ter um criadouro desse mosquito, tá? E os escorpiões, que agora entraram aí na grade também, né? Para poder tomar cuidado com eles, porque se você tiver no fundo da sua casa resto de material de construção civil, aqueles escombros, lata velha, aquelas madeiras, tijolos, telhas, garrafas lá jogadas. Gente, além de se tornar também um criadouro do mosquito Aedes aegypti, pode também ser um criadouro de escorpiões. E escorpião, uma picada de escorpião, quem já levou me disse outro dia que é uma dor terrível. Então, não queira ter, não vá testar para ver se dói, se não dói. Já estão falando que dói, eu já estou ficando longe, né? Então, cuide para que você não tenha nenhum desses dois dentro da sua casa. A outra coisa que eu preciso alertar de novo é: não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Hoje, principalmente. Ontem, né? Hoje, a temperatura muito alta, o sol escaldante, está complicado. Então, para você pegar uma desidratação ou uma insolação, é rapidinho, tá bom? E, falando nisso, eu quero falar para você a respeito de uma outra situação que muitas pessoas têm me perguntado aí se nós não estamos preocupados, como é que vai ser, o que é que vai acontecer. Veja, o Deus dos céus nos dará bom êxito, nos dará êxito. Você precisa confiar no Deus dos céus, o Deus que criou os céus e a terra. E eu não estou falando de religião, tá? Estou falando de um Deus que cuida daqueles que têm Ele como Deus, como Pai. Então, não se preocupa com o barulho, não. O barulho aqui é assim mesmo. Durante o dia é uma correria de moto aqui que ninguém aguenta. Mas presta atenção aqui, ó. O Deus dos céus nos dará êxito. Neemias, quando estava empenhado, ou que ele realmente assumiu o compromisso de reconstruir os muros de Jerusalém, essa reedificação dos muros, tapar os
buracos, as brechas, trocar os portais da cidade que haviam sido queimados, né? Os umbrais das portas, as portas estavam queimadas. Na realidade, aquelas fendas que havia no muro, aquelas brechas que tinha no muro, e Neemias assumiu, ele se preparou para poder assumir essa situação de fazer o melhor nesse tempo de dificuldade, de problemas em Jerusalém, que os muros estavam todos ruídos, estava tudo caído, estava com brecha, com trinca. E aí Neemias assumiu esse compromisso de reconstruir. Mas só que Neemias também estava assumindo um outro problema, né? Ele tinha um grupo de pessoas que eram contra a reconstrução dos muros. Sambalate, Tobias, Gessem, os arábios, aquele povo tudo ali se juntou para poder ser contra a reconstrução. Se você pegar o capítulo 2 de Neemias, você vai ver que lá no versículo 1, eles estão falando assim, que lá no mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, ele estava servindo o rei, e ele estava lá como copeiro do rei, ele era um serviçal do rei, e aconteceu que o rei deu autorização para ele ir lá reconstruir esses muros. Mas quando eles chegaram lá para poder reconstruir esses muros, eles estavam todos muito tristes, angustiados, desanimados. Esse era o cenário que Neemias estava assumindo ali. E quando ele fala no versículo 18, acho que ou 19, 18, e que ele responde assim, sim, vamos reconstruir o muro. Eles ficaram animados para realizar essa obra. Aquele povo que estava triste, angustiado, desanimado, porque o muro era, na realidade, proteção. Seria mais ou menos que ter um muro em volta da nossa casa, né? Aqueles que moram em locais onde tem muro, onde tem cerca elétrica, sabem muito bem o que quer dizer um muro. É proteção, é segurança, é privacidade, é, na realidade, aquilo que faz e dá uma situação saudável de vida para a pessoa, né? É aquilo que vai fazer com que o lado social dele seja preservado e seja a sua intimidade também guardada. Então a cidade estava sem tudo isso. E quando Neemias falou isso, no versículo 18 do capítulo 2, ele diz assim que nós vamos reconstruir os muros, e eles ficaram animados. Mas no versículo 19 diz assim, que quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, Gessem, o árabe, souberam do plano deles, zombaram deles com desprezo e perguntaram, o que estão fazendo? Estão rebelando contra o rei? E Neemias falou, o Deus dos céus nos dará êxito. No quê? Naquilo que eles estavam fazendo ou intentando fazer. A situação é bem essa. Deus está disposto a cuidar de cada um de nós nesse tempo de dificuldade. Versículo 17 do capítulo 2 de Neemias diz assim, vocês estão vendo a dificuldade em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram queimadas. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante, de humilhação, de tristeza, de caos. E aí, quando Neemias se propõe a fazer isso, se levantam rapidamente os inimigos. Presta atenção que os muros de Jerusalém, essa situação de Neemias, pode muito bem se encaixar na grandeza do que vai ser, do que está sendo 2025 para mim e para você. Pode. Porque Deus quer fazer uma obra grande. Porque Deus quer movimentar o seu braço ao meu favor, ao seu favor. E quando
Neemias fala da reconstrução desse grande desafio, ele está dizendo que não é só o desafio, vai ter oposição. Quando Sanbalate soube que estavam reconstruindo os muros, ele ficou furioso, indignado, mas zombou dos judeus da cara dura assim, falou, ó, e aí? O que é que vocês vão fazer? Não tem gente falando que 2025 vai ser o caos? O que vocês estavam falando agora há pouco na nossa live maior, né? Que pessoas, os nossos compatriotas aí, são os poderosos, aqueles que estão no comando, que deveriam fazer alguma coisa pela nação, estão colocando que esses fracos, esses homens estão servindo aí, estão querendo uma situação melhor, mas não vai ter não. Quando Sanbalate zombou, ele disse assim, o que esses fracos judeus estão fazendo? Lá no capítulo 4, versículo do 1 ao 3, ele conta essa história aí, dá uma olhada lá depois. O que esses camaradas estão fazendo? Eles são fracos, raquíticos, eles estão querendo reconstruir o quê? Você não vai para canto nenhum, não. Mas Neemias tinha consciência daquilo que está escrito em Efésios no capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Então, presta atenção. A primeira coisa é que o chamado era divino para uma obra grande. Desafio e oposição ia ter. E qual que era a importância da situação? De uma unidade. O Salmo 133, versículo 1 diz assim, ó, como é bom e agradável, outra versão diz, como é bom e quão suave é, quando os irmãos convivem em união, ou vivem em união. E aí ele vai discorrendo esse texto, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Mas eu queria me pegar nessa situação aqui, ó. Existe uma importância de estarmos unidos, em união. A obra é grande. E eu tenho alguns amigos que têm reclamado que o mês de janeiro parece que eu me afastei. Mas não é, é que no mês de janeiro a maioria das pessoas tiram férias, sabia? E infelizmente o diabo não usa calendário, ele não para, ele continua. E aí, aqueles poucos que sobram como mensageiros espirituais, apoio espiritual, os capelões, né? Sobrecarregam, fica difícil. Mas vai passar. Fevereiro vem aí e tudo volta à sua normalidade, né? Mas é preciso, é importante que você medite nisso. Salmo 133, versículo 1 diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Eu acho incrível quando alguém resolve fazer alguma coisa, qualquer coisa, por aqueles que estão trabalhando, ainda que seja no tempo de férias de muitos, e eles resolvem fazer alguma coisa e fazem sem saber o quanto que estão ajudando, porque é o mês, são 2 meses no ano que são cruciais, complicados mesmo, porque os hospitais, as redes de saúde ficam sobrecarregados no começo do ano. É muita gente querendo buscar apoio, buscar solução para aquilo que ficou do ano que se passou, então uma solução para a saúde, e aí todo mundo sobrecarrega o sistema no mês de janeiro. E para complicar mais um pouquinho, muitos dos que deveriam estar ajudando saem de férias. E não são férias que não são merecidas, são merecidas. Mas infelizmente não tem uma situação de dizer assim, nós temos um grupo muito grande. Não temos. Então fica difícil, tanto para os amigos, quanto para atender aqueles que estão aí precisando de ajuda. Então, presta atenção, o Salmo 133 está dizendo que é bom e agradável viver em união, porque um socorre o outro. E o Romanos, no capítulo 15, versículos 5 e 6, Deus concede
o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos no capítulo 15, versículos 5 e 6. Que o Deus que concede perseverança, dê ânimo a todos vocês e também dê um espírito de unidade. Por isso, a grandeza da obra pode fazer com que a gente fique muito longe. Neemias, e eu quero fechar aqui com você, Neemias no capítulo 4, versículo 19, 4:19. Neemias disse assim aos nobres e aos oficiais do povo lá: a obra é grande e extensa, e estamos separados uns dos outros ao longo do muro. Qual é a solução? Alguém com um chofar, né? Uma corneta para poder tocar quando um precisasse do outro. Imagina que eles estavam reconstruindo o muro, numa mão eles trabalhavam com a colher de pedreiro e na outra usavam uma espada, um escudo. Trabalhar desse jeito não deve ser fácil, né? Uma arma numa mão e a ferramenta na outra. E eles tinham que fazer isso longe um dos outros, porque o muro era muito extenso. E é o que Neemias está falando aqui no versículo 19 do capítulo 4. A obra é muito grande e extensa, e estamos separados uns dos outros ao longo do muro. A obra do Senhor nesse tempo de 2024 é grande, é extensa, e nós muitas vezes ficamos longe uns dos outros. Nós temos amigos aí que são mantenedores, você que é do Transforma Ribeirão sabe do que é o que eu estou falando, que muitas vezes acaba passando um mês sem encontrar. Às vezes nós nos falamos pelo WhatsApp, pelo telefone, mas pessoalmente, cara a cara, difícil. O mês de janeiro é um mês difícil. A obra é grande e nós estamos separados uns dos outros por causa da extensão da obra. Nós vamos vencer o janeiro de 2025. O Deus dos céus nos dará êxito. Ele vai fazer com que você vença em 2025, sim. Se a pergunta é essa, se a dúvida é essa, Deus vai continuar? Vai. A obra é grande. A extensão da tarefa é muito grande. Mas o reconhecer a extensão do versículo 19 aí do capítulo 4 de Neemias já dá uma grande diferença. E aí você não vai ficar pensando bobeira. Continuará trabalhando, continuará fazendo, uma arma na mão, né? E a ferramenta na outra. E vamos para cima. Porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. É isso que diz lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 12. A colheita é grande, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, muito poucos. E aí vem o conselho: peçam, pois, ao Senhor da seara ou da colheita que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Essa é a minha oração para 2025. Que Deus mande mais trabalhadores, colaboradores, mantenedores. Para quê? Porque com planejamento e organização nós podemos fazer mais e melhor. Quando Neemias, no capítulo 4, versículo 13, ele fala assim: por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, colocando-os por família, armados com espadas, lanças e arcos. Tem que planejar, organizar aí, ó. Mas aquela situação de Provérbios do capítulo 21, versículo 5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas
o apressado sempre acaba na miséria, sabe? O apressado sempre acaba na miséria. A extensão da tarefa exige reconhecimento do tamanho que ela é. Exige planejamento e organização. E exige mais uma coisa: perseverança no trabalho, na tarefa. Quando em Gálatas, Paulo escrevendo ao pessoal dos Gálatas, da Galácia, ele disse assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo, no próprio tempo, no tempo exato, nós colheremos, se não desanimarmos. Então não podemos desanimar, precisamos perseverar. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez, presta atenção nisso aqui, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o que nos atrapalha, de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A corrida que nos é proposta hoje chama-se 2025. Já estamos no dia 23 do mês de janeiro. Parece que foi outro dia que começou janeiro, sim ou não? Não sei se você está sentindo isso, mas parece que outro dia nós estávamos passando o ano, né? Era a passagem de ano, de 24 para 25. Muitas expectativas, muita coisa acontecendo. Mas depois, no decorrer do janeiro, a gente viu que muita coisa de 24 ainda continua acontecendo. Muita gente fazendo e tomando as mesmas decisões. Outros até nem querendo tomar a decisão, mas já tomando decisão de não decidir. Porque mesmo sem tomar a decisão de decidir, você já decidiu. Percebe? Você tem que tomar uma decisão e essa decisão você toma a favor ou contra de qualquer jeito. Então, preste bastante atenção. A tarefa é extensa. Nós temos 342 dias ainda pela frente para terminar o ano de 2025. Começou agora, né? Mas já foram 23 dias. Parece que não. Mas já, 10% desses dias já vão estar corridos. Tome a sua decisão. Meu conselho para você é que você tome a sua decisão para que o Deus dos céus continue te abençoando, dando graça, fortalecendo a sua vida e dando saúde e paz sobre todos aqueles que são seus. Isso, agora nós vamos orar. Você que está entrando aí agora, nós estamos com 23, hoje nos propuseram ter 1 hora, mas eu não posso, tá? Vocês sabem que eu muito gostaria, mas eu não posso. O tempo para mim é escasso e 30 minutos já são bastante tempo, é muito minuto para um tempo de muita escassez de mão de obra para poder fazer a obra de orar por todos que estão precisando, tá bom? Então pega aí a sua relação de pessoas para quem você vai orar. Eu tenho a minha relação, ela está aqui. Isso. Acho muito bom. Estão perguntando aqui se pode orar junto com a minha. Pode orar. Se você tem poucos pedidos, né? Tem muita gente aí que tem muito pedido. Mas eu oro mais genericamente, né? Englobando quase todos aqueles que nos pediram oração. Vamos lá? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nesta manhã de quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, por tudo aquilo que o Senhor ainda está fazendo nesse janeiro. Nós oramos agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós nesse tempo de dificuldades, de problemas, de necessidades, iniciando mais um ano. Muitas pessoas estão desesperançadas, outras estão
esperando uma bênção especial, uma situação nova. Eu quero que o Senhor dê graça, saúde, paz e muita prosperidade a todas essas pessoas. Eu oro nesse momento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, sobre a vida dessas pessoas que estão aceitando Jesus, aqueles que estão voltando para o caminho, aqueles que estão voltando para o aprisco, que o Senhor continue abençoando, fortalecendo a vida de cada uma delas. Aceite-as como filhas e filhos queridos que são. Nós te pedimos, escreve o nome deles no livro da vida e socorre nesse tempo de dificuldades, de problema, e que essa decisão que estão tomando nesta data não volte atrás, que eles não retrocedam, porque a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Então, meu Pai, ajude-os para que eles possam guardar a tua palavra no coração, lá no fundo do coração, para não pecar contra o Senhor e acabar se desviando dos seus caminhos. Aqueles que estão retornando, que o Senhor dê uma bênção especial para eles também e socorra-os nesse tempo de dificuldades e de problemas. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel, pela sua família, pela Dona Néia e o Sr. Fernando. Eu oro nesse momento pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias. Oro pelo Eduardo ali de Piracicaba, que já está recuperado. Oro também pela avó Neuza, pela Sandra, que é sua filha, pelo Pedro e pelo Vitor, que são os netos. Que as tuas boas mãos estejam socorrendo a cada um deles. Que o Senhor possa estar guardando debaixo das tuas mãos a cada um membro desta família, livrando das ciladas, livrando do inimigo, livrando de toda e qualquer intento do inimigo sobre essas famílias, sobre essas vidas. Que o Senhor dê graça a cada um deles. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane. Oro também pelos idosos que estão nas casas de repouso, nas creches de idosos, nos asilos. Que o Senhor dê graça a cada um daqueles que também trabalham nesse lugar. Eu oro nesse momento pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão se recuperando em férias, recarregando suas baterias para poder voltar para o ano letivo de 2025 e que seja tudo para a honra, para a glória do Senhor. Oro por todos aqueles que trabalham no ambiente escolar também, que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um deles. Oro por aqueles que estão doentes, hospitalizados, aqueles que estão no aguardo de uma vaga para adentrar ao ambiente hospitalar, outros que já deixaram o ambiente hospitalar e estão se recuperando em casa, aqueles que passaram por uma cirurgia, por uma intervenção cirúrgica, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada uma delas. Os cuidadores, o corpo de enfermagem, corpo clínico, corpo médico, toda a estrutura hospitalar, aqueles que lidam diretamente com o paciente ou não, aqueles que estão cuidando para que toda essa estrutura funcione. Que o Senhor dê graça a todos eles, com saúde, paz, prosperidade, alegria, que eles tenham contentamento nesse tempo de 2025 também. Eu oro por aqueles que estão passando pelo momento de drogadição, de alcoolismo, de situação de rua, aqueles que estão sobre e debaixo de opressão, de possessão, de depressão, de angústia, de tribulação. Que o Senhor abençoe a cada um deles. Dê minutos de lucidez, tempo de lucidez, para que possam também decidir deixar essa situação que estão após o Senhor repreender o inimigo da vida de cada uma delas. Eu oro pelos empregadores, empresários, empreendedores, aqueles que estão empregados e aqueles que estão em busca de um emprego, uma colocação, uma recolocação, que estão se requalificando. Abre a mente e o coração dessas pessoas para que elas possam entender o propósito que está proposto em cada vaga de emprego que é ofertada e que eles possam estar capacitados, aptos a exercer a função que ora se coloca à disposição de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus
hidrate-se bastante, cuide para não fazer exercício ao ar livre, né? Entre 10 e 16 horas. Cuida do fundo da sua casa aí, irmão. Ajuda aí, tá bom? Faça uma limpeza, dá uma olhadinha para ver se não tem nenhum ambiente que é favorável para a criação desse mosquito Aedes aegypti. Vamos cuidar para que todos tenhamos saúde e paz, muita prosperidade e alegria. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Nós voltamos mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia.